olá, olá, meu nome é Edilson Santos, quero fazer um convite a você, vem comigo, você que é aluno do nosso curso e está se preparando, se preparou, né? E também está se preparando para o concurso do EAOF e já fez o concurso neste último domingo, então, nesse momento eu vou estar corrigindo a prova de 2026, o EAOF de 2026, a prova que aconteceu nesse último domingo, beleza? Agora, não esqueça de dar aquele like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. E olha, assim que terminar essa aula de correção, você que quer esse material, sim, olha, é só mandar um zap dizendo eu quero. Coloca o seu nome, primeiro e último nome, e diz eu quero. Que você vai receber no seu próprio WhatsApp o material em PDF da correção desta prova, beleza? Vem comigo, vem comigo, vem comigo já. Pessoal, olha só. Quem acompanha a plataforma, tá, do Vem Comigo, o que acontece? Sabe que antes da prova nós fizemos um quiz, beleza? Foram 20 questões, tá, combinando os 10 assuntos do edital referente ao quê? A regulamento, tá certo? Então, a nossa metodologia é o JAR. Todo mundo já sabe, jornada ágil. O foco é sermos objetivos também na correção, em tudo que nós fazemos, tá certo? Mandamos para o WhatsApp dos alunos, dos companheiros, eles fazem os quiz. Dentro da plataforma também tem. O objetivo é justamente termos uma jornada ágil, não ficarmos apenas presos à plataforma e quando tivermos lá no expediente vamos receber inputs de um quiz que tem como objetivo medir o seu grau de conhecimento, tá certo? Então nós fizemos, foram 20 questões, e aí agora eu vou fazer a correção como se estivesse sentado aí com você, tá? Com a prova na mão, nós vamos pegar a prova, tá? Pegamos uma canetinha aí, vou ler a questão, vou riscar, já tá pré-riscada, tá? E explicar o porquê. E no final de cada uma, mostrar como o quiz do JAR chegou a abordar o assunto e até mesmo acertar a questão. Isso só foi um quiz que foi mandado. Então, entenda que a ferramenta está cada vez mais poderosa para ajudar aos alunos. Então, a primeira questão foi sobre sindicância. Nossa ICA 111-2, 2023, a ICA, o que a banca perguntou, a ICA regulamenta a sindicância no âmbito do comando aeronáutico, analise a assertiva abaixo, a alternativa correta. E aí ela dá duas assertivas, né? Não foi? A primeira e a segunda. E aí aquela situação do porquê. Vamos lá. Caso possa ser identificadas de imediata a autoria, a materialidade do fato, a qualificação do dano, ainda a tipificação ou não do fato como crime, não haverá necessidade de instauração de sindicância, podendo ser determinado diretamente o procedimento mais adequado. Olha, essa questão aqui, então, ela é verdadeira, certo? O que diz a lei, a norma, tá lá no item 2.2 da ICA, diz o seguinte, que é praticamente isso uma cópia dela, tá? O que está aqui é justamente a cópia da ICA. E se você é aluno, sabe que somos fiéis ao material. Traduzindo, se você sabe tudo, quem fez, o que fez, quanto custou, se é crime, para que abrir a sindicância? Não tem necessidade. A sindicância é para investigar. O objetivo dela é investigar. Então aqui já tínhamos tudo, né? Já foi identificado de imediato a autoria, materialidade, tá? Tá tudo especificado. Se não tem nada para investigar, pulo direto para procedimento investigativo. Tá certo? Mais adequado, como foi colocado aqui, ó. E aí, o procedimento é o quê? O IPM, né? Pode ser o IPM, pode ser o PAD, que é a apuração, né? O TCE também, o dano ao erário. Então, são procedimentos administrativos. Por quê? Porque o procedimento é o mais adequado. Aí, na assertiva 2, é aí que essa foi a verdadeira, e aí pergunta por quê, né? E vamos ver as alternativas. A sindicância não é obrigatória, uma vez que consiste em um procedimento administrativo, informal, já quebrou aqui, né? Não tem, é formal. Tá? Tanto é que está dentro da normativa, meramente investigativo de caráter preparatório apresentado por escrito, que tem por objetivo a elucidação de ocorrências do interesse da administração militar, bastando que haja a indicação da ocorrência e do sindicado. Aí é outro problema, erro. Pode ser sem o sindicado, porque vai ser um procedimento administrativo, né, de investigação. Então, tem dois termos aí que está errado. Erro 1 é o formal, né, que diz a lei, procedimento administrativo, tem portaria, né, de instauração, tem prazo, contraditório, ampla defesa, relatório final. A banca trocou formal, fez uma troca. Aí é cruel, né? Tem que prestar bem atenção. E do sindicato, o que diz a lei, né? Aqui no item 1.2.21.2, pode ser iniciada com ou sem sindicato, tá? Explícito lá na nossa ICA. Bastando que haja indicação de ocorrência. Traduzindo, não precisa saber quem é o suspeito, não. Sumiu o equipamento do almoxarifado,
e ninguém sabe quem pegou, abre sindicância, mesmo assim, tá? A norma exige só a ocorrência do fato, não o sindicato, o autor, tá? Não precisa não. Então, as alternativas, já sabemos que uma é verdadeira e a outra falsa. Na letra A segunda é falsa, né? Porque ambas as assertivas são verdadeiras, mas a segunda não é justificativa da primeira, não tem nada a ver. A segunda ela é falsa, tá? Ela é falsa. Tem nada a ver aqui como está formulado. Ambas as assertivas são falsas, a negativa 1 é verdadeira, ambas as assertivas são verdadeiras e a segunda é justificativa da primeira. Não, nada a ver. E aí a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa. Está aqui o que você queria, bola rolando, Maracanã, letra D, gabarito. E aí, comparando com o nosso quiz, a questão 11 e 12 cobra a mesma, né? Eles cobram a mesma situação. A ICA 101-2, lá do nosso quiz. Quem fez sabe disso. Falou sobre o tenente, eu não vou aqui, mas foi dito, foi falado lá no nosso quiz. Então foi abordado, tá? A prova, ela atacou outro ângulo, cobrou a definição formal da sindicância e quando ela é dispensável, certo? No quiz, deu a base conceitual da norma. O aluno que fez o JAR sabia navegar pela ICA, tá? Mas a banca exigiu a definição literal. Olha, ela simplesmente trocou palavra e colocou lá o conceito, beleza? O resultado parcial, nós abordamos o assunto, tá dentro da plataforma e vamos que vamos. Mesmo diploma, tema complementar, a base que temos sustentou o raciocínio. Então, foi abordado. A 22 falou do Código Penal Militar, excludente, trabalhou a parte excludente. A banca perguntou de acordo com o CPM, foi associação, com os termos, com as definições, né? E aí, o primeiro termo, erro de fato, estado de necessidade com excludente de culpabilidade, erro de direito, estado de necessidade como excludente do crime. Vamos resolver uma por uma. Então, aí, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar o direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Duas pistas matadoras aqui, tá? O que diz a lei, o artigo 39 do CAPT, traduzindo, o cara causou um mal pequeno para evitar um mal enorme. E ele não tinha a obrigação profissional de enfrentar aquele perigo. Não era um bombeiro no incêndio, não era militar em combate. Resultado, a conduta é lícita, não teve crime. Mal inferior e não obrigado a arrostar. Excludente do crime. 4. Tá? Então, seria essa aqui. Estado de necessidade como excludente do crime. Vem comigo? Vamos para outra. Isento de pena. Nós botamos aqui a 4, né? Isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente excusável, a inexistência de circunstância de fato, que o constitui, ou existência de situação de fato, que tornaria a ação legítima. Olha as palavras fato, fato, fato. O que diz a lei? Artigo 36 do CPM. O agente entendeu a realidade. Errado. Exemplo, sentinela à noite vê uma sombra se aproximando. Acha que é invasor, dispara. Era um colega voltando para o alojamento. Ele errou sobre os fatos, sobre a realidade. Se, olha a condicional, o erro era justificável, excusável, ele é isento de pena, isenção total. Erro sobre fato, isento de pena, erro de fato. E aí, número 1. Vem comigo. Não é igualmente culpado quem proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar. Sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta adversa. 3 diferenças cruciais em relação à primeira definição. O que diz a lei? Artigo 39, parágrafo 1º do CPM. Traduzindo aqui, o mal causado pode ser maior que o evitado. O cara sacrificou algo de valor superior para salvar algo de valor inferior, mas fez para proteger alguém querido, família, cônjuge. Numa situação desesperadora, a lei reconhece, era razoável exigir que ele agisse diferente. Certo? Macete definitivo para nunca mais se confundir. Caput
Primeira definição, mal inferior. Exclui o crime, a conduta é lícita. Parágrafo 1º, esta definição, mal pode ser superior, exclui a culpabilidade, houve crime, mas não há culpa. Não igualmente culpado, mas sacrifica direito superior. Inegibilidade, excludente de culpabilidade. 2. O 2 aqui, Vem comigo. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra, menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis. Agora o erro é sobre a lei, não sobre fatos. Sobre lei, não sobre fato. O que diz a lei? Artigo 35 do CPM. O agente achou que o que estava fazendo era permitido. Ele não errou sobre a realidade, ele errou sobre a norma. Interpretou a lei errado. E a consequência é mais branda, não isenta como erro de fato, apenas atenua ou substitui a pena. Comparação rápida. Erro de fato, artigo 36. Erro sobre a realidade. Isenção de pena. Erro de direito, artigo 35. Erra sobre a lei. Só atenuação da pena. Supõe lícito, mas erro de lei. Pena atenuada. Erro de direito. 3. Sequência do nosso gabarito. 4, 1, 2, 3. E aqui, na letra A troca foi a segunda com a quarta, né? A segunda com a quarta. E aí, nós vamos ter a letra D. Gabarito, letra D. Vamos para a nossa análise do já, né? Aqui foi uma lacuna, tá? Nós fizemos apenas um quiz. Nós temos na plataforma vários quiz. Quem é nosso aluno sabe disso. Então, são várias questões que você recebe durante o ano. Esse quiz foi aberto para todos. Então, é lógico, evidente, que em 20 questões vamos ter uma lacuna. E esse quiz, ele não abordou nem parcialmente a questão sobre isso, tá certo? Então, vamos para a situação da questão 23. 23, RDAE. Quadro de punições. E aí, nós vimos lá o quadro de punições que tem no RDAE, justamente para enquadrar, né, em relação a uma punição dada por uma autoridade, tá certo? O que a banca perguntou. O aspirante oficial, médico fulano, ao realizar um procedimento agendado no centro cirúrgico de um determinado hospital, deixou de observar os procedimentos médicos de segurança e colocou em perigo a vida do paciente que estava sendo operado. Aí, parem aqui, sublinhe, colocou em perigo. Esse que é a pancada, colocou em perigo, é vida. O que diz a lei? Artigo 12. Transgressão, quem coloca em risco a vida de outrem e classificada como grave. Certo? Traduzindo, colocou a vida de alguém em risco, é grave. Não tem discussão. Artigo 12 tem outra regra que vocês precisam decorar. Transgressão grave será obrigatoriamente punida com prisão. Pancada. Não cabe detenção. Não cabe repreensão. Grave. Prisão e ponto. Isso já elimina a letra A e D, que dizem média. Beleza? Após a devida apuração, conclui-se que a conduta não configurou crime, mas sim uma transgressão disciplinar. A comandante do hospital, coronel médica Beltrana, foi a responsável pela aplicação da punição disciplinar ao aspirante fulano. Agora vamos para a tabela anexo 2. Vem comigo. Tá aqui o que você queria, bola rolando Maracanã. Aqui temos a nossa tabela. Deixa eu dar. Temos aqui a nossa tabela. Temos aqui o aspirante, como já até foi marcado por um aluno. E aqui coronel. Lembra? Então tem aqui 25 dias de prisão. E aí nós voltamos lá na questão. Transgressor aspirante, vimos isso na tabela. Coronel. A tabela, a linha aspirante vezes coluna coronel, deu 25 dias, né, de prisão. Mínimo para prisão, sempre um dia. O mínimo para prisão é sempre um dia, beleza? Então não tem erro aqui. E aí, para isso, deixa eu excluir aqui. Para isso aqui, nós vamos para a alternativa agora. E aí nas alternativas, já vimos que a letra A não pode, né? Porque é médio, já quebrou. Vida, não tem para onde fugir, é grave. Não admite detenção aqui no grave. Grave sendo no mínimo um dia de prisão e no máximo 25 dias. Aqui, a letra B. Nossa letra B. E aí, letra C.
grave sendo no mínimo 5 dias, tá fora, o mínimo sempre um dia, beleza? E aqui média a gente já... Então aqui, ó, letra B, no quiz, já, o que acontece? Teve uma lacuna, realmente. Nós não vimos no quiz, porém no material que temos na nossa plataforma, a gente analisa essa tabela em uma das aulas, beleza? Porque faz parte, não tem como punir sem pegar a tabela. Não tem como aplicar, né, os padrões de punição sem verificar a tabela. Então, a prova foi direto para o anexo 2, aquela tabela de punições. Na jornada A, focamos nos princípios e procedimentos, mas não entramos na tabela. Lição aprendida, no próximo quiz já a gente vai trabalhar mais sobre a questão da tabela, beleza? Nosso Risaé, o que a banca perguntou ao oficial de operações. Aqui é o detalhe, ó, que está o oficial de operações. E aí, o que ele incumbe a ele? Encaminhar as viaturas em pane para o setor responsável pela sua recuperação. Viaturas, oficial de transporte, ó. Certo? Operações cuida de aeronave, não de viaturas, beleza? Orientar as tripulações em trânsito quanto ao uso de facilidades existentes na OM. Atribuição genérica, ó, parece que vai ser ele, né? Mas é genérica, e não é ele, tá certo? Não é a função que define o oficial de operações, errada, não é. Informa ao oficial de dia a existência de ordens especiais acerca de sua unidade, subunidade. Quem informa o AD sobre ordens especiais é o oficial de permanência, tá? Comandante ou comandante de subunidade. Ele já coloca lá para o oficial de dia. E supervisionar o preparo de aeronaves, aí está aqui explícito, né? Não tem para onde fugir. Orgânicas ou em trânsito para o pernoite, verificando o seu fechamento e o seu bloqueio. Esse coração da função do oficial de operações é essa. Então, ele não pegou nem a função do oficial de dia, mas do oficial de operações. Traduzindo, cada cargo de serviço tem seu objeto. No caso de operações, o objeto é aeronaves. Transporte de viaturas, dia, a guarnição geral, permanência, subunidade. Esse é o macete. Associa o cargo ao objeto e não erram mais essa questão. E aí, parcialmente, a gente conseguiu, né? No quiz 17 e 18, sobre os serviços, focamos no oficial de dia. As escalas e tal, serviço externo. A banca migrou para o oficial de operações, certo? Sem problema nenhum. Então, nós vamos fazer um ajuste, né? Na realidade, a gente trabalha isso em outras questões dentro da plataforma. Estou falando especificamente do quiz, tá? Do quiz do já. Entenda isso. Então, parcialmente, nós abordamos o assunto lá no quiz. 25, ICA 111-1, é o nosso CPPM mais CPPM, ó. A ICA mais o CPPM. E o que a banca perguntou, segundo o sargento fulano, adjunto, oficial, faz ronda às 20h30, encontra a janela quebrada com estilaço de vidro na parte interna, armário com fechadura desalinhada, arrombamento, notebook institucional subtraído. O fulano, olha o que ele faz, varreu os estilaços, só fez mesmo. Desentortou a fechadura, o cara foi arrumar tudo. Tudo com aprovação do OD. Ambos erram gravemente, certo? O que diz a lei? Artigo 12 do nosso CPPM, item 3.11.1 da nossa ICA. Então aqui tem uma junção, né? Local do crime deve ser o quê? Preservado, né? Isso aqui não tem para onde fugir. Primeira coisa, até nos filmes fala sobre isso. Os estilhaços podem ter impressão digital, podia mostrar de que lado o vidro foi quebrado, invasão de fora para dentro. A gente tem uma aula que fala sobre a rainha, né? Que é justamente a perícia, ela que hoje é mais considerado que antigamente, que era a testemunha ou até aquele que se autodeclarava. A fechadura forçada mostra que tipo de ferramenta foi usado. Aí ele tirou praticamente varrendo e consertando, eles destruíram provas. Não importa a boa intenção, não. Evitar que alguém se machuque, não deve mexer em nada. Eu sei que estava com boa intenção, mas de boa intenção a gente já sabe onde está lotado. Alternativas, agiu corretamente? Não, né? Agiu corretamente, mão furada aqui, furada. B, as nomeações dos peritos devem recair exclusivamente sobre oficiais da ativa. Exclusivamente armadilha. O item 3.11.1 permite requisitar civis, né? A questão da perícia. Né? Pode sim chamar a perícia de civis. Caso necessário, poderá ser também requisitado o serviço de pessoas estranhas, Forças Armadas, mas de comprovada experiência técnica no assunto e de conhecida idoneidade moral, devendo ser dada prioridade aos órgãos oficiais de perícia estadual ou federal. Olha que coisa linda. Já contradiz o de cima, né? O que diz a lei? A ICA é 3.11.1, mais o artigo 12.
Traduzindo, peritos não precisam ser militares, não. Podem chamar civil, perito criminal da polícia, técnica, IML, laboratório, Florence. 2 requisitos. Saber o que faz, experiência técnica, né? 2, ser pessoa idônea, né? Para não ter problema em relação à perícia. E a regra é, primeiro tenta o órgão oficial, estadual, federal. Só vai para o particular se não tiver o oficial disponível, beleza? E aí no D é proibida a entrada em locais isolados. Fraude processual, entrada não é proibida. Proibida é alterar, né? A fraude processual não se aplica assim, errado. Então, letra C, e aí nós tivemos uma parcial aqui no nosso quiz, né? Nós abordamos na questão 9, questão 10 do nosso quiz de sexta-feira, designação de encarregado, que nós falamos, PTTC e aspirantes não podem ser designados, né? Nós falamos sobre isso. O sigilo do IPM, falamos também sobre isso. Nosso quiz cobriu a fase processual do IPM, a prova cobriu a fase anterior da preservação da cena, né? O aluno já conhecia a ICA e sabia navegar, mas a banca puxou para um recorte que não trabalhamos, medidas preliminares e preservação, beleza? Isso no quiz, lembrando, porque tem lá nas nossas aulas. Ajuste para o já, a gente vai estar atento também a esse material, que já vai fazer parte de novas aulas que vão estar atualizando, né, com as novas provas que, porventura, vão surgindo, e a gente vai atualizando a nossa plataforma, porque a nossa visão é essa, processo ágil. E aí nós vamos para a nossa ICA 111-3, tipos de flagrante, e aí nós tivemos, sim, falando sobre isso no quiz. O que a banca perguntou, caso real do Supremo, né, o soldado da aeronáutica, por volta das 2 horas da manhã, arrombou e invadiu a cantina e furtou o caixa dela 250. Na manhã seguinte, o proprietário notou o furto e comunicou ao oficial de dia. Após revista de armário, o valor foi encontrado do soldado. O soldado confessou, organizando os fatos para enquadrar. Ninguém viu o crime acontecendo, não foi pego no ato. Descoberta na manhã seguinte, beleza? O dinheiro na carteira, objeto que faz presumir a autoria. Presumir. Lembra que tem que ter lá a sindicância ou o procedimento administrativo mais adequado, tá certo? E aí isso grita flagrante presumido, né? Porque aqui foi só presumido, ainda tem a investigação, tá certo? Flagrante próprio, está cometendo ou acabou de cometer, está cometendo ou acabou, lembra? Isso foi abordado em aula. Traduzindo, flagrante próprio é mão na massa, pego no ato, aqui ninguém viu nada. O crime foi às 2, só descobriram de manhã, não é próprio. Flagrante postergado, ação controlada, a polícia judiciária militar não prende no momento por estratégia, e aí, postergado é quando a polícia, né, sabe que o crime está rolando, mas decide esperar para pegar mais gente ou juntar mais provas, né? Aqui, ninguém sabe de nada. Não foi decisão estratégica, foi desconhecimento, né? Então, não é postergado na situação de lá. E aí, nós vamos para C, flagrante de crime permanente. Flagrante dura enquanto dura a permanência, certo? Crime permanente é aquele que continua acontecendo. Por exemplo, deserção, o cara continua ausente. Cárcere privado, a vítima continua presa. Porte ilegal de arma, continua portando. Furto é instantâneo, consumou no segundo que ele pegou o dinheiro. Acabou, não é permanente, tá certo? Beleza, então? E aí nós vamos para justamente o flagrante presumido encontrado logo depois da infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir se ele é o autor. O que diz a lei, está no artigo 244, a linha D do CPPM, ICA 111-3. Traduzindo, a lei diz, se o cara foi encontrado logo após do crime com alguma coisa que faça presumir que ele foi ele, né? A arma, objeto roubado, ferramenta de arrombamento, é flagrante presumido. Aqui encaixa perfeito. Manhã seguinte, logo depois, dinheiro na carteira, tá certo? Então a cena dá-se se presumir. Então flagrante presumido. Letra D. Vem comigo já. Nós acertamos, né? Estava lá no nosso quiz, na questão 4. Cobrou o dever de qualquer militar prender quem é encontrado em flagrante e trouxe o conceito de flagrante presumido como assertiva, né? As questões 13 e 14 da ICA aprofundaram a obrigatoriedade do flagrante independente do posto e ação controlada, flagrante postergado. Aqui o já acertou em cheio, né? Nossa jornada ágil. Quem estudou os tipos, né, do flagrante pelo nosso quiz e pelo nosso material, com certeza conseguiu fazer essa questão. A diferença é que a prova trouxe um caso real lá do Supremo para aplicar a teoria e nosso aluno já tinha a teoria sólida. Vem comigo.
E aí nós tivemos assertiva. Estatuto dos Militares, valor militar e ética, né? E aí, Estatuto dos Militares associa os direitos, associa os conceitos com os exemplos. E aí o valor militar, artigo 27 e artigo 28 são os deveres. O que o militar deve fazer. E aqui o militar é. O que o militar é? A manifestação, né? E aqui o que o militar deve fazer. Macete, já antes de começar, traduzindo a diferença. No artigo 27 descreve sentimentos e atributos. Beleza? Coisas que vêm de dentro. Patriotismo, coragem, espírito de corpo, amor à profissão. Artigo 28 descreve deveres e ações, né? Coisas que se faz, respeitar, ser justo, empregar energia, cumprir ordens. Então, regra rápida. Sentimento, atributo, valor. Verbo de ação é a ética. Você tem que fazer, né? A ética é a sua ação. Então, vamos lá? Exemplos. O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. E aqui, patriotismo é o quê? Um sentimento, né? O artigo 27, inciso 1, é um valor. Respeitar a dignidade da pessoa humana, olha, respeitar é uma ação. Espera-se que se respeite, né? É uma ação, é a ética do militar. Ser justo, imparcial no julgamento dos atos, na apropriação do mérito dos subordinados, ó, ser justo é o que se deve, é a conduta de chefia, né? Artigo 28 é a ética. O amor à profissão, aí vem sentimento, né? Das armas e o entusiasmo com que é exercida. Ó. Amor, sentimento, ninguém obriga a amar, né? É manifestação de vocação. Então, artigo 27 é valor. Né? Empregar todas as suas energias em benefício do serviço, ao verbo empregar, ó, é dever, né? Conduta, artigo 28, beleza? É a nossa ética, né? A ética é ação. O espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve, ó. Espírito de corpo, orgulho, sentimento, ó. E é valor, né? Falou de sentimento, na letra A, né? Na letra A é o 1, 2, o 1 é valor, né? Valor, valor e valor. E aqui, ó, é a nossa ética, nossa ética, nossa ética. Beleza? E aí, nós temos a nossa letra A. No quiz, né, nós acertamos também, tema idêntico do quiz, na questão 1, pergunta exatamente isso, né? A questão do valor, por ser, na verdade, dever ético. Resposta, conduta moral e profissional irrepreensível com observância dos preceitos da ética militar. Falamos do artigo 28. O 2 aprofundou com perda do posto, oficiais, né, exclusão. A prova trouxe o mesmo tema num formato diferente, mas a essência é idêntica, diferenciar o artigo 27 e 28 sempre. Quem fez o quiz do já, né, da nossa jornada, entendeu essa distinção, acertou na prova com os olhos fechados. Essa distinção caiu na prova de 2022, caiu em 2026, e a gente previu, né? Estava lá na de 22, e aí como a base do nosso quiz foi a 25, 24, 23 e 22, ela veio, né, de volta agora em 26. Por isso que é importante estudar a prova. Tema idêntico do quiz, o aluno já acertou. R-Conte, precedência e solenidade. De acordo com R-Conte, são autoridades que ocupam lugar de destaque em solenidades cívico-militares. Observada a ordem geral de precedência. Né? Traduzindo, a pergunta é: em formaturas e cerimônias militares, solenidade das Forças Armadas, quem senta na tribuna de honra? Quem fica em destaque? Então, está aqui, letra A, é a questão correta. O ministro de Estado de Defesa, os comandantes de Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Traduzindo, são as 5 autoridades do topo da cadeia de comando militar brasileiro. Chefe civil da Defesa, mais 3 comandantes, chefe, né, do Estado-Maior das Forças e solenidade cívico-militar. São eles que ocupam lugar de destaque. Faz sentido, o evento é militar. Então, as autoridades militares têm destaque. O presidente da República, o ministro de Defesa, o chefe do ENF, e os chefes do Executivo e Legislativo. O presidente já é o chefe do Executivo, redundância, e Legislativo e Judiciário não estão na lista de solenidades cívico-civis. Tá? O ministro da Defesa, presidente da Câmara, comandantes, presidente do Senado, fora. Câmara, Senado e Supremo Tribunal Militar não entram na lista de destaque em solenidades cívico-militares. Beleza? Errado. Presidente da República, ministro da Defesa, ministro Supremo e presidente do Congresso. Essas são autoridades de precedência geral da República, não da lista específica de solenidades cívico-militares do R-Conte. Errado. Letra A, e aí a gente também tivemos aqui uma parcial no nosso quiz, né? No quiz 19 e 20, sobre R-Conte, focaram em hino, né? E o hino
cantado vezes tocado, quando faz continência, e militar da reserva não remunerada em cerimônias. A prova foi para outro recorte, precedência de autoridade em solenidade, e o tema de pura memorização que exige ter lido R. Conte na parte do cerimonial. No já, demos a base do R. Conte em continência e honras, mas não chegamos em precedência. Temos no nosso material, na nossa plataforma, BCJ, porém no quiz de sexta-feira, nós abordamos de forma parcial no quiz. Questão 29, já estamos quase encerrando. IPM procedimentos, o que a banca perguntou. De acordo com a ICA 111-1, de 24, é correto afirmar, havendo necessidade de substituição do encarregado no curso das investigações, esta será feita por meio de nova portaria da autoridade nomeante, na qual poderá conter a motivação do fato. 2 erros. O que diz a lei? ICA 111-1, item 3.8.1. Na qual deverá conter a motivação, deverá, né? Poderá. Questão de palavra, tá? Isso aqui pega direto. É dever conter a motivação do ato. Tá? Poderá, como se fosse opcional, não pode, não é opcional. Quando se substitui o encarregado do IPM, a portaria tem que explicar o motivo. Traduzindo o erro 2, a motivação do ato, né? Explica por que está substituindo o encarregado. O ato administrativo, motivação do fato. Explica o crime investigado. A banca trocou ato por fato. São coisas completamente diferentes. Incorreto. Letra B. Vamos para lá. No caso de um encarregado ficar doente, ser transferido para a reserva ou de localidade, o prazo de inquérito será suspenso, devendo ser providenciada a substituição, sua substituição. Inverta a regra. O que diz a lei? No item, né? O prazo não será interrompido ou suspenso, devendo ser providenciada imediata a substituição. O IPM não para porque o encarregado ficou doente ou foi transferido, certo? O relógio continua, a autoridade tem que substituir o encarregado na hora. O prazo não espera ninguém, correto? Letra C, recomenda-se que, ao atingir 200 folhas, seja aberto novo volume dos autos, lavrando-se o competente termo de abertura e de encerramento do volume subsequente. A pegadinha mais elegante da prova, o que diz a lei? Aí, lá na ICA, né, no item 3.14.1.4, lavrando-se o competente termo de abertura do volume subsequente. No IPM não há termo de encerramento. A armadilha ICA 111-2 da sindicância, item 2.7.1, diz termos de encerramento e abertura. Na sindicância tem encerramento, no IPM não. Traduzindo, a banca pegou a regra da sindicância e enfiou numa questão de IPM. Olha que pegadinha. Se você estudou as duas normas separadas, pegou. Se não, caiu. Beleza? E aí, vamos ver aqui, ó. Procedimento. 200 folhas, termos. No IPM, a ICA 111-1, abre novo volume. Só abertura. Na sindicância, 111-2, abre novo volume. Encerramento mais abertura. Beleza? Incorreto. Vamos para a correta, né? A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. O que diz a lei? Aqui está as referências, na ICA 111-1, artigo 24 do CPPM. Traduzindo, terminou o IPM e o encarregado concluiu que não houve crime, mesmo assim o IPM vai para a Justiça Militar. A autoridade militar não arquiva. Quem decide se arquiva ou denuncia é o Ministério Público Militar. E o juiz vai homologar. A autoridade militar investiga. Importante, cada macaco no seu galho. Mas não julga e não arquiva. Isso garante controle judicial sobre toda a investigação penal. Beleza? Gabarito, letra D. E no quiz do já, nós tivemos a parcial também, na questão 9, né, que cobrou designação do encarregado. Tá? O PTC e aspirantes não podem. E a questão 10 cobrou sigilo, busca domiciliar indiciado. Quem quiser fazer o quiz, manda lá uma mensagem que eu mando. E aí você tira suas dúvidas e também treina, tá? Vem comigo. Questão 30, para encerrarmos o procedimento, né, de apuração. E o que a banca perguntou. A apuração transição disciplinar é correto afirmar, e aí sempre pega aqui, né, a exceção. Pede o quê? Um incorreto, 3 certas, e aí vem uma incorreta.
A suspensão do prazo implica na paralisação de sua contagem. Findada a suspensão, retoma-se a contagem do prazo, a contar do primeiro dia seguinte ao despacho do prosseguimento da apuração. O que diz a lei no item 7.4 da ICA 111-6, reprodução literal, cada palavra idêntica. Traduzindo, suspensão, aperta o pause. Quando volta, continua de onde parou. Se falta 10 dias, volta os 10 dias. É diferente da interrupção, que zeraria tudo. Correto, não é o gabarito. Desde que expressamente previsto no contrato do PTTC, o oficial PTTC poderá apurar a transgressão disciplinar, não podendo aplicar a punição. Certíssimo, o que diz, né? A ICA 2.5 da 111-6, reprodução literal. O PTTC, prestador de tarefa por tempo certo, pode investigar, conduzir o PATD, ouvir testemunhas, produzir provas, fazer relatório. Mas punir? Não. A punição fica com a autoridade competente permanente. Porque o PTTC tem vínculo temporário. Não faz sentido dar poder punitivo a quem está de passagem. Correto, não é o gabarito, certo? Então, vamos para C. E aí, o gabarito está aqui, ó. Quando a militar que sofreu punição disciplinar estiver em estado gestacional ou for lactante, a punição imposta, inclusive de prisão, poderá ser cumprida na residência. É aqui que é a pegadinha, né? O que diz a lei? Item 6.4 da ICA. A punição imposta, inclusive de prisão, será cumprida na residência da punida, independente do posto ou graduação. Traduzindo, a norma diz será. É obrigatório. É um direito da militar gestante ou lactante. Se ela está grávida ou amamentando, a punição é cumprida em casa. Não depende da vontade do comandante, não depende do pedido, não depende de análise. É automático. A alternativa trocou por poderá. Furada. Transformou um direito em mera possibilidade. Certo? E aí, ó, como se o comandante pudesse decidir, não pode decidir nada. Essa aqui eu deixo ir para casa, essa não. Não, é para todas, independente do posto ou graduação. Essa troca de será para poderá é a pegadinha número 1 em provas de regulamento. E aí é o que a gente quer como gabarito, certo? É a letra C. E na letra D, o oficial apurador é considerado desnecessário ou proletatório. Pode recusar, mediante decisão fundamentada. Prova proposta pelo arrolar. O que diz a lei? Item 4.1, a linha D da ICA, o apurador pode dizer não para uma prova que o arrolado pedir, mas tem que explicar o motivo, tá? Por escrito, decisão. Não pode simplesmente negar sem justificar, certo? Isso protege os dois lados. O arrolado sabe o motivo e pode recorrer. E o apurador tem respaldo legal para evitar que o processo vire bagunça. Não é o nosso gabarito. Porque ela quer o errado, certo? Então, é exceção. E aí no quiz tivemos um acerto, né? A questão 15 trazia exatamente o tema do PTTC. A assertiva 3 dizia que o PTTC podia apurar e aplicar punições sem restrição. Nós aplicamos o PTTC pode apurar, mas não pode punir, certo? Isso caiu na prova como letra B. Quem fez conseguiu analisar direitinho. A questão 16 cobrou pedido de reconsideração vedada de fatos novos. A pegadinha da gestante é novidade. Essa a gente não estava no quiz, mas o aluno com certeza viu nos nossos materiais. Sabia? O certo tema do PTCC diretamente cobrado no quiz e na prova. A pegadinha da gestante é novidade que já está no banco de dados nosso para o próximo ciclo. Não se esqueça, quem quiser, já iniciamos as aulas na nossa plataforma. E aí o nosso gabarito: 21, letra D, 22, letra D, 23, letra B, 24, letra D, 25, letra C, 26, letra D, 27, letra A, 28, letra A e 29, letra D. Tá certo? E aí nós chegamos, né, ao nosso fim. Vamos fazer aqui um comparativo do nosso quiz, né? Quem fez o quiz, então, viu o assunto dentro dessas duas questões. Aqui são duas lacunas que vamos trabalhar. Aqui em cheio, acerto. Quer dizer, aqui é parcial, né? Parcial, assunto abordado,
dentro do... E aqui foi em cheio, ó, 2 questões, ó, de 10. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões bem trabalhadas, beleza? E aí nós fechamos aí o nosso quiz do Já. Acertos diretos foram 3, parciais foram 5 e lacunas 2. Nós temos 10, né? 100%, todos os diplomas foram abordados, tá? Dentro da nossa plataforma. Não esqueça de dar o like, de compartilhar esse vídeo. E olha, eu quero olhar para você agora. Se você quer esse PDF, tá ok? É só mandar uma mensagem que eu disse ali logo no início do nosso vídeo, tá? Quero o PDF da correção, tá ok? Vem fazer parte dessa jornada ágil. Tenha certeza que você vai ser impactado para o próximo concurso do EAOF 2027. Sim, vem comigo já. E não se esqueça de dar o like, de compartilhar, de se inscrever e também de acessar a nossa plataforma para receber os quiz que vai ser um ano assim, ó, de quiz, o pessoal recebendo e assim sendo impactado para aprender com gamificação, conteúdo focado naquilo que importa. Vem comigo já!